meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Bem? Tia está bem também. Então vamos lá para mais um dia de aula e hoje nós teremos duas aulinhas, aula de português e aula de ciências, tá certo? Então vamos começar a nossa aula com português. E tia já colocou aqui no quadro o nosso conteúdo. E o conteúdo de hoje é advérbio. Então a gente vai aprender o que é advérbio. Mas antes disso, como está aí já no cronograma, né, nosso conteúdo está no livro de gramática, está na página 100, certo? Então, para começar, a gente tem aí um poema, não é isso? Então, vamos ler juntos? Diz assim: a caminhada. Nesta mata ninguém mata a pata que vive ali. Com duas patas de pata, pata colar, pata aqui. Então, eu acho que um pequeno pedaço só desse poema, que é de Sidônio Muralha, nome do escritor desse poema. E tá destacado aí embaixo do poema 3 palavrinhas que fazem parte. É a palavra ali, acolá e aqui. Aí diz assim, que eles dão a ideia de lugar. É verdade, ó. Ali, acolá, aqui, dá a ideia de realmente de lugar. Então vamos lá, o que é advérbio? Advérbios são palavras que exprimem, que expressam ideia de lugar, como a gente já viu aqui, ali, acolá, aqui, e também dá ideia de outras coisas. Então, se eu leio lá numa frase, o macaco comeu a banana aqui. Então, se ele comeu a banana aqui, aqui é um advérbio de lugar. Então, é um advérbio, tá certo? Vamos aprender outros advérbios, mas a gente começou aqui com advérbio de lugar. Então, ali, acolá e aqui são advérbios de lugar. Então, vamos ver mais. Pronto. Então, tia vai começar com repetindo que advérbios são palavras que indicam, expressam, que indicam a ideia de modo. Como assim, tia? De modo. Por exemplo, deixa a tia dar um exemplo de modo. Aqui tá assim, ó. Modo. Devagar, bem, mal. O modo em que se está fazendo. Então, se eu leio lá uma frase, diz assim: Paulo anda bem devagar de bicicleta. Então, esse devagar é um advérbio de modo, tá certo? Pronto. Nós também temos, então aqui tem devagar, bem, mal, tia já leu. Depois temos também o advérbio de afirmação. Afirmação. Os advérbios de afirmação são vários. Tem aí no livrinho outros, mas a tia destacou esses. De afirmação, certamente, sim. Se alguém disser assim, certamente irei à praia esta semana. Então, o certamente é um advérbio aí, ó, de afirmação, tá certo? Mais um, advérbio de tempo. Tempo, ó, ontem, breve, já. Então, esse advérbio aqui indica tempo. Ontem fui à festa de Laura, digamos. Então, o ontem é um advérbio de tempo, tá bom? Vamos lá. Advérbio de lugar, que a gente viu lá no nosso poema. Acolá, aqui, ó, advérbio de lugar. Então, pode ser aqui, longe, acima. Então, o livro que eu comprei está longe de chegar. Então, longe é um advérbio de lugar. O lugar que ele está, que o livro está, no caso, é longe. Está longe daqui. Deixa a tia colocar assim. Mais um advérbio.
Esse agora é advérbio de intensidade. Ó, intensidade já tá dizendo uma coisa intensa, muita, muito exagerada. Então, ó, muito, mais, nada, bem exagerado. Então, esses são advérbios de intensidade. Então, já vimos advérbios de modo, de afirmação, tempo, lugar e intensidade. Mais um, advérbio de dúvida, ó, dúvida, talvez, se acaso eu for, então, tá lá numa frase, talvez eu vá à festa domingo, esse talvez é um advérbio de dúvida, talvez, eu não tenho certeza, talvez eu vá. E por último, advérbio de negação, ó, nunca, jamais, então tá negando, vai negar, negação, advérbio de negação. Nunca vou comprar aquele sapato novo, nunca, advérbio de negação, nunca. Ô tia, só tem esses advérbios, eu só preciso aprender esses? Não, no livrinho de vocês tem uma lista com vários advérbios de modo, de afirmação, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida e de negação, tá certo? Mas os advérbios, eles são palavras que expressam, que indicam a ideia de modo, afirmação, tempo, lugar, intensidade, dúvida e negação, tá bom? Então, por hoje é só, esse é o nosso conteúdo de português. Fica por aí que tia volta já com a nossa aulinha de ciências, tá bom? Beijo, beijo, fica por aí. Pronto, tia já voltou para a nossa segunda aula. Nossa segunda aula, como tia já falou, é ciências. E ciências nós vamos ver um pouquinho hoje sobre misturas. Ó, já tá aqui no quadro, misturas. E o que é uma mistura, tia? Vamos lá. Vocês já estão com o livro de vocês aí, livro de atividades complementares, estamos em ciência e o nosso conteúdo está aí na página 49. Então vamos ler juntos o que é uma mistura. Diz assim: mistura é um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar suas características e as propriedades das substâncias envolvidas. Então, aí tem dois exemplos de mistura. Água e açúcar é uma mistura, porque a água continua sendo água e o açúcar, açúcar. Se evaporar, fica lá o açúcar. Água e sal, a mesma coisa, tanto é que você vê aí nessa imagem do lado, né, o sal, a água está evaporando essa água e continua, e o sal fica. Então, a água continua sendo água e sal, sal. Então, não muda as características, tá certo? E combinação, o que é combinação? Combinação diz assim, é uma mistura também, mas ela é diferente, ela é uma combinação. Por quê? Porque quando se junta as suas propriedades, como por exemplo, enxofre e ferro, aí se transforma em sulfato de ferro. Pronto, já não se separa mais, não é como água e açúcar, água e sal, que depois eles se separam, não. A combinação não separa mais, depois que une, já fica, tá certo? Então, essa é a diferença entre mistura e combinação. Mistura não perde suas características. Se você coloca água, coloca o sal na água, a água fica salgada, então tem lá água e sal, e o açúcar a mesma coisa. Já essa combinação não junta e não larga mais. Já se cria outra substância, tá certo? Então, vamos lá. Como podem ser essas misturas? Então, tá aí no quadro. A primeira a gente já viu aí, que é quando a gente mistura água e açúcar ou água e sal, dá uma mistura que nós chamamos de homogênea. Ó, homogênea. Como é ter essa mistura homogênea? Veja só, é o seguinte, vamos ler, diz aí. As misturas que apresentam um único aspecto, quando não podemos perceber a presença das duas, é chamada de uma mistura homogênea. Como assim, tia?
Quando você coloca a água ou quando você coloca o sal ou o açúcar na água que você mexe, você não consegue mais identificar o sal da água. Eles se misturam totalmente. Então, se eles se misturam totalmente, a gente chama essa mistura de homogênea. O outro tipo de mistura é uma mistura heterogênea. E como essa mistura heterogênea, tia? Essa é bem simples. Essa, quando a gente junta as duas, elas não conseguem se misturar. Como, por exemplo, se você colocar num copo água e você colocar óleo, eles não vão misturar. Por mais que você gire a colher, gire, mas quando você parar, aí continuam separados, não juntam. Então, se não junta, é uma mistura heterogênea. Juntou, você não conseguiu ver se é sal, se é açúcar, é uma mistura homogênea. Não juntou, como óleo e água, é uma mistura heterogênea, tá certo? Então vamos lá, virar aí a página. Aí agora a gente vai conhecer, primeiro dizer que a água é conhecida como um solvente natural. Então, a água é o solvente. Qual o solvente natural na Terra? A água, porque ela dissolve quase todas as substâncias. Então, vamos lá. Digamos que aqui é uma colher de sal, um copo de água, e aqui a gente misturou, que deu essa mistura aqui homogênea. Que misturou mesmo, a gente não consegue saber quem é quem. Então, vamos lá. Então, o sal, a gente chama de soluto. Vamos ver o que é um soluto. Deixa a tia colocar aqui o sal. Não, tia... pegou. Perdão. Pronto, o sal é o soluto. O que é um soluto? Vamos ler aí juntos? É a substância que permite a dispersão de outra substância no seu meio. Então, o sal é o soluto. A água é o quê? Tia disse que a água era o solvente universal, porque ele dissolve quase todas as substâncias. Então, a água é um solvente. Tá. Tia não puxou daqui. Peraí, só um minutinho. Tia vai puxar daqui para colocar. Tia ia puxar dali, mas não, daqui mesmo. Peraí, meus amores. Pronto, tia já puxou. Então, a água é um solvente. Enquanto o sal e o açúcar é soluto, é a substância que vai ser dissolvida, a água é o solvente que dissolve esse soluto, tá certo? E por último, depois que ele se dissolve, o soluto junto com o solvente se torna tirou daqui, se torna uma solução, tá certo? Então, tia vai repetir agora bem devagarinho. Vamos lá, a gente entendeu o que é a mistura, né? Mistura são substâncias que se juntam. A gente entendeu que combinação, a mistura ela se junta e se separa. A combinação junta e não separa mais, já se forma outro tipo de substância, não se separa mais. A gente entendeu que a mistura pode ser homogênea, você não consegue ver, ela se junta tanto que você não consegue ver, mas depois ela separa. Também a mistura pode ser heterogênea, que a gente vê, por exemplo, a água e o óleo que não se juntam. Aí aqui o soluto é a substância que eu vou dissolver no solvente, que o solvente é a água. E quando eu pego o sal ou o açúcar, o soluto, jogo na água, que é o solvente, misturo, aí se torna uma solução, tá certo? Então veja que aqui a gente aprendeu o que é uma mistura, o que é uma combinação, quais os tipos de mistura, homogênea, se junta, heterogênea, não junta. Nós aprendemos que as substâncias chamamos de soluto,
que a água que dissolve esse soluto é solvente, e quando a gente mistura, aí ele deixa de ser soluto e solvente, aí ele se torna uma solução, tá certo? Então é isso, meus amores, um pouco mais de ciências, aprender um pouquinho mais o que são misturas, o que são combinações, é só para começar, vocês ainda vão aprofundar esses conhecimentos mais para frente, com certeza. Mas por enquanto é só, tá bom? Então tenham todos um resto de dia em paz. E sexta-feira nós nos vemos, se Deus quiser, tá bom? Beijo e até sexta. Tchau!